Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Oi, gente! Mais um trimestre está começando. E esse trimestre nós vamos estudar esta lição aqui. Amor não correspondido. Continuando com o livro Os Ungidos, que é uma versão na linguagem de hoje, do livro de Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas. Hoje nós vamos estudar a primeira lição, que o título é Rejeitando o chamado para servir. Essa lição vem contando um pouco mais uma história de Jezabel e Acabe. Acabe era um rei e Jezabel era sua esposa. Mas Acabe, ele errava muito em confiar nos conselhos de Jezabel. Jezabel era filha de um outro rei de um povo pagão, que naquela época eles tinham esse hábito de casar com a filha, casar com um rei de uma outra nação para que pudessem ser estabelecidas alianças. Então, Jezabel tinha vindo de um outro país, tinha vindo de outros costumes, então junto com isso ela trouxe a idolatria e o culto a Baal. E Jezabel ela não era uma mulher muito sensata, então ela dava conselhos muito ruins para Acabe. E até na lição de segunda-feira diz que uma mulher ela pode ser uma bênção ou ela pode ser uma maldição na vida de um homem. Porque querendo ou não, a mulher tem uma influência, os homens acabam sendo influenciados por elas. Então, se você tem uma boa mulher ao seu lado, você vai ter bons conselhos. Mas como era no caso de Acabe, como ele não tinha uma boa esposa e não tinha uma esposa sensata e centrada nas coisas de Deus, ele não tinha bons conselhos e não tinha boas influências. Certa vez, Acabe ele teve uma vontade muito grande de tomar posse, de comprar uma região, de comprar uma vinha que era do lado do seu palácio. Essa vinha pertencia a Nabote. Então ele ficou com muita vontade de ter essa vinha porque era um lugar muito bonito, um lugar que tinha uma terra muito fértil. E ele queria fazer uma horta neste lugar. Mas aí ele foi até essa vinha e perguntou para Nabote se ele venderia, né? Porque ele queria comprar e ele dava até uma coisa melhor, um lugar que valesse muito mais. Mas Nabote ele não aceitou essa proposta porque aquele lugar era a herança da família dele. Então, tinha, querendo ou não, um apego sentimental àquele lugar, então ele decidiu não vender. Acabe, ele ficou muito chateado com isso. Chegando em casa, ele ficou sem comer e ficou doente. E Jezabel, ela ficou um pouquinho brava com isso quando viu Acabe daquele jeito. Então ela falou pra ele, ué, você não é o rei? Você vai deixar um súdito tomar uma decisão? Não, você é o rei, você pode tudo. Então ela falou assim, olha, eu vou resolver isso pra você. Então Jezabel logo começou o seu plano maligno. Ela começou a mandar cartas para os nobres como se fosse Acabe. Nessas cartas falava o seguinte: ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e faz com que testemunhem que ele amaldiçoe tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para a festa e apedrejem-no até a morte. Então, os líderes fizeram isso, obedeceram ela e fizeram exatamente o que estava escrito na carta. Então ela chegou para Acabe e falou, vamos lá tomar posse da sua vinha. Mas é óbvio que aquilo ali ia ter uma consequência, né? Ele não pôde tomar posse desta vinha
pela desobediência e pelo assassinato, e pela desonestidade que tinha acontecido ali. Então Elias, ele recebeu um chamado de Deus para mandar uma mensagem para Acabe. Neste momento, Deus pediu para que Elias fosse até Acabe, porque ele tinha feito uma coisa errada. Então, ao chegar na vinha, Acabe estava lá, e os dois se viram face a face. Então Acabe disse o seguinte: então você me encontrou, meu inimigo? Elias respondeu então: eu encontrei porque você se vendeu e fez o que o Senhor reprovava. E Deus disse então, Elias dizendo aquilo que Deus tinha dito para ele: vou trazer desgraça entre vocês, devorarei os seus descendentes. Então a casa toda de Acabe deveria ser destruída. Então, sobre a morte de Jezabel, Deus disse que os cães a devorariam perto do muro de Jezreel. Os cães, eles comeriam aquilo que estava na cidade da família de Acabe. E as aves comeriam aqueles descendentes de Acabe que estariam nos campos. Então, Acabe, vendo que aquilo era sério, ele rasgou suas vestes, como era o costume daquela época quando você tinha um desgosto muito grande. Ele rasgou suas vestes e se humilhou diante de Deus. Ele passou a dormir em cima de panos de saco e se vestiu com as piores roupas possíveis, para demonstrar sua tristeza. Deus disse a Elias que ele não faria com que aquela desgraça acontecesse enquanto Acabe estivesse reinando, que isso aconteceria só quando o seu filho começasse a reinar. Depois de 3 anos, Acabe morreu em uma guerra com os sírios. Então, quem assumiu, logicamente, foi o seu filho, Acasias. Acasias fez o que o Senhor reprovava novamente. Adorou Baal, esqueceu-se de Deus e seguiu exatamente a influência que o seu pai tinha deixado. E é lógico que as consequências daquilo que Acabe tinha feito já estavam para vir logo mais. Então, Acasias caiu da sua sacada e ficou gravemente ferido. Então, como ele estava muito ferido, ele pediu para que os seus servos fossem até Baal-zebute para que ele pudesse perguntar se ele sararia. Baal-zebute era um sacerdote do deus Ecrom e ele dava informações sobre o futuro. Pelo menos era isso que aquele povo acreditava. Então, um homem de Deus encontrou com Acasias e disse o seguinte para ele: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebute, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, essa pessoa falou isso para os servos de Acasias. E então Acasias perguntou quem era essa pessoa. Então eles descreveram e essa pessoa era Elias. Eles ficaram com muito medo, porque eles sabiam que se fosse Elias que tinha dito isso, era porque o negócio era sério. Então eles começaram a ficar bem preocupados com as consequências daquilo. Todos os descendentes de Acabe morreram, e morreram de uma forma muito triste. Ao longo dessa história é possível nós vermos mais uma vez as consequências de quando nós não fazemos a vontade de Deus. Hoje em dia, a idolatria sim é muito presente nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não percebemos. Nós achamos que idolatria é só você se ajoelhar diante de um Deus. Mas não é isso. A idolatria está presente constantemente na nossa vida. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nas nossas escolhas, para que as nossas consequências sejam apenas consequências boas. Porque a partir do momento que eu escolho fazer alguma coisa, eu estou tentando também lidar com as consequências daquilo que eu vou escolher. Bom, a história da lição é essa. Essa é a aplicação dela também. Eu espero que vocês tenham entendido que esse vídeo
da lição você não entendeu. Mas que Deus esteja com você, esteja comigo.